Câmara Municipal de Manduri, 8ª Sessão Extraordinária, 13 de julho de 2026. Boa tarde aos novos vereadores e ao público presente. Invocando a proteção de Deus e constando o nome regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária no plenário. Prefeito Benjamin Nicolau Rufka solicita aos senhores secretários que procedam à leitura dos seguintes documentos. Projeto de Lei nº 60/2026 do Poder Executivo. Altera o valor da concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais, motorista de ambulância e de transporte de pacientes em serviço fora do município e de outras providências. Boa tarde, vereador Rafael, presidente desta mesa. Boa tarde, vereador Cício, nosso vice-presidente. Boa tarde, vereador Juliano, secretário que divide comigo a secretaria desta mesa. Boa tarde, meus prezados colegas vereadores, bem como a todos os funcionários dessa Câmara Municipal. Boa tarde também a todos os presentes nessa sessão extraordinária no auditório desta Câmara, bem como a todos os cidadãos mandurienses que nos acompanham pela internet, via online, pelo site da Câmara Municipal. Meu boa tarde a todos. Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 1º de julho de 2026. Ofício número 330 de 2026. Ilustríssimo senhor presidente, encaminhamos a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que tem por finalidade atualizar os valores das diárias destinadas ao custeio das despesas com alimentação dos servidores municipais, ocupantes dos cargos de motorista de ambulância e motorista de transporte de pacientes, vinculados ao Departamento Municipal de Saúde, quando em deslocamento a serviço para outros municípios. A Lei Municipal número 2.487, de 7 de dezembro de 2023, estabeleceu valores que, diante da significativa elevação do custo de vida e dos preços praticados em estabelecimentos de alimentação, mostram-se insuficientes para atender às despesas efetivamente suportadas pelos servidores durante as viagens oficiais. Os profissionais abrangidos por esta proposta desempenham atividade essencial à prestação dos serviços públicos de saúde, realizando diariamente o transporte de pacientes para consultas, exames, procedimentos cirúrgicos, tratamentos especializados e demais atendimentos médicos em diversos municípios da região e em centros de referência do Estado de São Paulo. Trata-se de atividade que exige disponibilidade, responsabilidade, dedicação e cumprimento de longas jornadas fora da sede do município. A atualização dos valores das diárias não representa qualquer forma de remuneração ou vantagem salarial aos servidores, constituindo-se exclusivamente em indenização destinada ao ressarcimento das despesas com alimentação decorrentes do exercício da função pública em deslocamento, preservando sua natureza indenizatória. O projeto também aperfeiçoa os critérios para a concessão das diárias, estabelecendo faixas objetivas de acordo com o tempo de permanência fora da sede do município, conferindo maior transparência, segurança jurídica, controle administrativo e uniformidade na aplicação da norma. Ressalta-se ainda que a proposta mantém mecanismos de fiscalização e controle, exigindo autorização prévia para os deslocamentos, registro dos horários de saída e retorno, e vedando expressamente a utilização das diárias para qualquer finalidade diversa daquela prevista em lei, preservando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade que regem a administração pública. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, já previstas no orçamento vigente, não comprometendo o equilíbrio das contas públicas.
Diante da relevância da matéria, que visa proporcionar condições mais dignas aos servidores responsáveis pelo transporte de pacientes e assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde com eficiência e responsabilidade, contamos com a costumeira atenção e o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 60, de 2026. Altera o valor da concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais, motoristas de ambulância e transportes de pacientes em serviços fora do município e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o valor de diárias aos servidores públicos municipais, motoristas de ambulância e transportes de pacientes, lotados no Departamento de Saúde, quando do deslocamento da sede do município, desde que, devidamente autorizado, obedecerá à seguinte escala de valores correspondente ao reembolso de despesas com alimentação. Inciso 1. Meia diária, R$ 50. Inciso 2. 3/4 da diária, R$ 75. Inciso 3. Diária completa, R$ 100. Artigo 2º. As diárias serão calculadas na forma a seguir discriminadas. Parágrafo 1º. Motorista do pronto atendimento em regime de 12 por 36 horas. Meia diária nos dias trabalhados. Parágrafo 2º. Demais motoristas. Inciso 1. De 4 a 8 horas, inclusive meia diária. Inciso 2. Acima de 8 horas até 14 horas, inclusive 3/4 da diária. Inciso 3. A partir de 14 até 24 horas, diária completa. Artigo 3º. Para efeito de pagamento de diárias, o período será computado do horário da saída da sede do município ao da chegada. Parágrafo único. A informação quanto aos horários de saída e chegada será prestada por escrito e assinada pelo responsável que autorizar a viagem e pelo chefe do setor de transportes do Departamento de Saúde. Artigo 4º. É expressamente proibido conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços e atividades, sujeitando-se à autoridade que infringir o disposto neste artigo ao ressarcimento da quantia paga indevidamente. Artigo 5º. As demais despesas com o deslocamento do servidor municipal, como abastecimento, pedágio ou eventual reparo mecânico do veículo utilizado, locomoção e hospedagem, dentre outras, serão custeadas pela administração municipal na forma da lei, desde que autorizadas pela autoridade competente. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de julho de 2026, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.487, de 7 de dezembro de 2023. Manduri, 1º de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 61, 2026 do Poder Executivo.
Crédito especial orçamento 2026 e da outras providências. Boa tarde, senhor presidente Rafael, vice-presidente Cícero, primeiro secretário Edivaldo, senhores vereadores, funcionários dessa casa, aos funcionários da saúde que acompanham essa sessão, obrigado pela presença, Leandro Tobá, Júlio e a chefe do Departamento de Transporte, Letícia, obrigado pela presença, viu? E a todos que acompanham pelo site da Câmara. Na qualidade de segundo secretário desta casa, informo que os trabalhos dessa sessão seguem conforme a ordem do dia, previamente estabelecida. Coloco-me à disposição para auxiliar nos procedimentos regimentais na organização das matérias e no apoio à condução dos trabalhos legislativos. Ofício número 341 de 2026. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho para apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 61 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual, PPA 2026/2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias para viabilizar a execução do termo de convênio número 103987/2026, celebrado com o governo do Estado de São Paulo, destinado à construção de uma pista de skate. O projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 466.518,50, sendo R$ 300 mil provenientes de recursos estaduais, mediante a excesso de arrecadação decorrente do convênio firmado, e R$ 166.518,50 correspondente à contrapartida do município, assegurada por meio de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme demonstrado no projeto. A implantação da pista de skate representa um importante investimento em infraestrutura esportiva e de lazer, ampliando os espaços públicos destinados à prática esportiva, à convivência comunitária e ao desenvolvimento de atividades voltadas à juventude e à população em geral. Além de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, o empreendimento contribuirá para a valorização dos espaços públicos e para o fortalecimento das políticas municipais de esporte e lazer. Ressalta-se que a execução do convênio está condicionada à correspondente autorização legislativa para a abertura do crédito orçamentário, tornando indispensável a aprovação da presente matéria para que o município possa cumprir os prazos estabelecidos no instrumento de convênio e dar início ao processo de licitação e execução da obra. Diante da relevância da proposta e do interesse público envolvido, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manduri, a fim de possibilitar a tempestiva execução do convênio e a concretização desse importante investimento em benefícios da população de Manduri. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 61 de 2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
ficam alterados os anexos 2º e 3º, relativo às metas e os programas governamentais do PPA, Plano Plurianual, para os exercícios 2026/2029. Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei. Anexos 2º, 3º, 5º e 6º, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício de 2026, Lei Municipal número 2639/2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 466.518,50, das seguintes dotações orçamentárias. Termo de convênio número 103987/2026, construção de pista de skate, R$ 300 mil. Artigo 3º. Para a cobertura de crédito adicional especial, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação, no valor de R$ 300 mil, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 4º. Para a cobertura de crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de anulação, no valor de R$ 166.518,50, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Mandorim, 6 de julho de 2026, Paulo Roberto Martins, prefeito. Informa-se à população que os apensos e demais documentos relativos à matéria encontram-se devidamente disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal, bem como em seu site oficial, garantindo transparência e amplo acesso às informações. Projeto de Lei número 62, 2026, do Poder Executivo. Crédito suplementar ao Orçamento 2026 e da outras providências. Manduri, 6 de julho de 2026. Ofício número 342 de 2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho para a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 6262 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual PPA 2026 a 2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade autorizar a suplementação orçamentária no valor de R$ 470 mil, destinada ao custeio das ações e serviços do Departamento Municipal de Saúde, especialmente para aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, e aquisição de materiais para distribuição gratuita
pelo setor de farmácia. Os recursos são provenientes de excesso de arrecadação decorrente do recebimento de emendas parlamentares estaduais assim distribuídas. Emenda parlamentar número 2026.078.78710 do deputado estadual Ricardo Madalena, no valor de R$ 150 mil. Emenda parlamentar número 2026.069.79908 do deputado estadual Milton Leite Filho, no valor de R$ 200 mil. Emenda parlamentar número 2026.323.80401 do deputado estadual Danilo Campetti, no valor de R$ 120 mil. Ressalta-se que tais recursos possuem destinação específica para o fortalecimento das ações de saúde pública, sendo indispensável a aprovação da presente matéria para que possam ser incorporados ao orçamento municipal e utilizados em benefício da população de Manduri, garantindo a continuidade e o aprimoramento dos serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde. Diante da relevância da matéria e considerando o interesse público envolvido, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manduri, a fim de possibilitar a célere execução dos recursos e o atendimento das demandas da área da saúde. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 6262 de 2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026 a 2029, LDO para 2026, crédito suplementar ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados aos anexos 2 e 3, relativo às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual, para os exercícios 2026 a 2029, Lei Municipal número 2597, de 25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2026, Lei Municipal número 2639 de 2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito suplementar no valor de R$ 470 mil das seguintes dotações orçamentárias. Suplementação: órgão, Poder Executivo, Unidade Orçamentária, Departamento de Saúde, Unidade Executora, Fundo Municipal de Saúde,
função programática, manutenção da atenção básica, classificação econômica, material de consumo, fonte de recurso estadual, ficha 78, valor R$ 11.510,54. Classificação econômica, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso estadual, ficha 83, valor R$ 139.899,96. Função programática, manutenção, setor de farmácia, classificação econômica, material de distribuição gratuita, fonte de recurso estadual, ficha 617, valor R$ 318.589,50. Total de suplementação, R$ 470.000. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito suplementar aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação no valor de R$ 470.000, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Emenda parlamentar número 2026.078.78710, Ricardo Madalena, R$ 150.000. Emenda parlamentar número 2026.069.79908, Milton Leite Filho, R$ 200.000. Emenda parlamentar número 2026.323.80401, Danilo Campetti, R$ 120.000. Total das emendas parlamentares, R$ 470.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mandori, 6 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, prefeito. Os apensos e demais documentos referentes ao presente projeto estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Mandori. Projeto de Lei nº 63/2026 do Poder Executivo. Crédito Especial Orçamento 2026 da outras providências. Ofício número 343/2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 63 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual, PPA 2026/2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias para a incorporação ao orçamento municipal dos recursos provenientes do termo de compromisso, processo número SEDUC PRC 2022-02196-DM, demanda número 091.808, firmado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no âmbito do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, PAINSP, Eixo Equipamentos. O projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 200.000, R$ 3.028, recursos que serão destinados à aquisição de equipamentos de cozinha para as unidades da rede municipal de ensino, proporcionando melhores condições de preparo, armazenamento e distribuição da alimentação escolar. A iniciativa representa importante investimento na infraestrutura das escolas municipais, contribuindo para a modernização das cozinhas escolares, o aprimoramento das condições de trabalho dos profissionais responsáveis pelo preparo da merenda, o fortalecimento da segurança alimentar dos alunos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar. Ressalta-se que os recursos são provenientes de transferências voluntárias do Governo do Estado de São Paulo e sua execução depende de correspondente autorização
legislativa para a abertura do crédito orçamentário, razão pela qual a aprovação da matéria é indispensável para viabilizar a aquisição dos equipamentos dentro dos prazos estabelecidos no termo de compromisso. Diante da relevância da matéria e do evidente interesse público, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manduri, a fim de possibilitar a rápida execução dos recursos e o atendimento das necessidades da rede municipal de ensino. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei 63/2026 dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano PPA 2026/2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º relativos às metas e aos programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2026/2029, Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídos por esta lei: anexos 2º, 3º, 5º e 6º, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício de 2026, Lei Municipal número 2639/2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 200.003,28 das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação, no valor de R$ 200.003,28, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 6 de julho de 2026, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Informa-se à população que os apensos e demais documentos relativos à matéria encontram-se devidamente disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal, bem como em seu site oficial, garantindo transparência e amplo acesso às informações. Projeto de Lei número 64/2026 do Poder Executivo. Crédito Especial Orçamento 2026 e outras providências. Manduri, 6 de julho de 2026. Ofício número 344 de 2026. Senhor Presidente, encaminho a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal
o projeto de lei número 6464 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual PPA 2026 a 2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. O projeto de lei em análise trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 2.039.086,84, referente a obras de ampliação e melhorias na cobertura de esgoto sanitário, implantação de estação compacta de tratamento de esgoto sanitário no distrito de São Berto, no município de Manduri, São Paulo. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias à execução do convênio celebrado entre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, Prefeitura Municipal de Manduri, e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Manduri, SAIMAN, destinado à realização das obras de ampliação e melhorias na cobertura de esgotamento sanitário, mediante a implantação de uma estação compacta de tratamento de esgoto sanitário no distrito de São Berto. O investimento total previsto é de R$ 2.039.086,84, sendo composto por R$ 926.394,46, provenientes de recursos do FEHIDRO, mediante excesso de arrecadação decorrente do convênio firmado. R$ 1.112.692,38, correspondentes à contrapartida municipal, viabilizada por meio de repasse financeiro do SAIMAN, mediante anulação orçamentária, conforme demonstrado no projeto de lei. A implantação da nova estação compacta de tratamento de esgoto representa um importante avanço para o distrito de São Berto, proporcionando a ampliação da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, a melhoria da qualidade ambiental, a preservação dos recursos hídricos e melhores condições de saúde pública para a população local, além de atender às exigências dos órgãos ambientais e às diretrizes do saneamento básico. Considerando que a execução do convênio depende da correspondente autorização legislativa para a abertura do crédito orçamentário, torna-se imprescindível a aprovação da presente matéria, possibilitando o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo órgão financiador e o início das obras. Diante da relevância da proposta e do elevado interesse público envolvido, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação dos nobres vereadores, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência e prioritária votação, a fim de garantir a tempestiva execução do convênio e a efetivação desse importante investimento em infraestrutura de saneamento para o município de Manduri. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 64 de 2026 dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026 a 2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
ficam alterados os anexos 2 e 3 relativos às metas e aos programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2026 a 2029, Lei Municipal número 2597 de 25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2026, Lei Municipal número 2639 de 2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito adicional especial no valor de R$ 2.039.086,84 das seguintes dotações orçamentárias: especial, órgão, unidade orçamentária, Poder Executivo, unidade executora, unidade orçamentária, Departamento de Obras, Serviços Urbanos, unidade executora, obras, função programática, ampliação do tratamento de esgoto sanitário em São Berto, classificação econômica, obras e instalações, fonte de recurso, tesouro, ficha, valor R$ 1.112.692,38. Função programática, ampliação do tratamento de esgoto sanitário de São Berto, classificação econômica, obras e instalações, fonte de recurso estadual, ficha, valor R$ 926.394,46. Total de suplementação R$ 2.039.086,84. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 926.394,46, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Anulação, órgão, autarquia Saimã, unidade orçamentária, Saimã, unidade executora, serviços de água e esgoto, função programática, reforma, amplia de obras de água e esgoto, classificação econômica, obras e instalações, fonte de recurso, tesouro, ficha 365, valor R$ 1.112.692,38. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado recursos provenientes de anulação, no valor de R$ 1.112.692,38, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Repasse financeiro Saimã, R$ 1.112.692,38. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 6 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Os apensos e demais documentos referentes ao presente projeto estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri.
Projeto de Lei número 65, 2026, do Poder Executivo. Crédito suplementar orçamento 2026 e da outras providências. Ofício número 345/2026. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal e o incluso projeto de lei número 65 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029, LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações necessárias nos instrumentos de planejamento do município, mediante alteração do Plano Plurianual, PPA 2026/2029, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, bem como autorizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 855.500. O crédito suplementar será integralmente coberto por meio de anulação parcial de dotação orçamentária em conformidade com o disposto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, não implicando o aumento da despesa global prevista no orçamento municipal. A medida proposta visa promover a necessária adequação das dotações orçamentárias às demandas atuais da administração pública, possibilitando o reforço das dotações insuficientes para a continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação, administração, agricultura, esporte e serviços urbanos, assegurando maior eficiência na execução orçamentária e no atendimento das necessidades da população. Diante da relevância da matéria e da necessidade de viabilizar a execução das ações administrativas previstas para o exercício de 2026, solicita a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido a contando, se possível, com a sua tramitação em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mandorim. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa de Leis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei número 65 de 2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029. LDO para 2026, crédito suplementar ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Mandorim, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Mandorim aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º relativos às metas e programas governamentais do PPA Plano Plurianual para os exercícios 2026/2029, Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei. Anexo 2º, 3º, 5º e 6º e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício de 2026, Lei Municipal número 2639/2025, de 25 de novembro de 2025, nos termos do inciso 1º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito suplementar no valor de R$ 855.500 das seguintes dotações orçamentárias.
Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 6 de julho de 2026, Paulo Roberto Martins, prefeito. Informa-se à população que os apensos e demais documentos relativos à matéria encontram-se devidamente disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal, bem como em seu site oficial, garantindo transparência e amplo acesso às informações. Projeto de Lei 66 de 2026 do Poder Executivo. Crédito suplementar orçamento 2026 e outras providências. Manduri, 7 de julho de 2026. Ofício número 348 de 2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para encaminhar a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 6666 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026 a 2029, a LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. A presente propositura tem por objetivo promover a adequação orçamentária necessária para assegurar a continuidade da execução das despesas relativas ao transporte escolar, mediante suplementação de dotações, utilizando-se da correspondente anulação de dotações anteriormente previstas. A medida permitirá a correta aplicação dos recursos destinados à manutenção do transporte escolar, sem acarretar aumento de despesas ou alteração do valor global do orçamento, tratando-se apenas de remanejamento de fontes de financiamento em conformidade com a legislação vigente. Diante da relevância da matéria para a manutenção dos serviços públicos na área da educação, solicito a Vossa Excelência que o referido projeto de lei seja submetido à apreciação e votação pelo plenário com a maior brevidade possível. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos nossos nobres vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de lei número 6666 de 2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026 a 2029, LDO para 2026, crédito suplementar ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados aos anexos 2 e 3, relativo às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2026 a 2029, Lei Municipal número 2597 de 2025, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais
projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2026, Lei Municipal número 2639 de 2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito suplementar no valor de R$ 320 mil das seguintes dotações orçamentárias: suplementar, órgão, Poder Executivo, Unidade Orçamentária, Departamento de Educação, Unidade Executora, Ensino Municipal, Função Programática, Manutenção da Despesa do Transporte Escolar, Classificação Econômica, Material de Consumo, Fonte de Recurso Estadual, Ficha 157, valor R$ 150 mil. Classificação Econômica, Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso Estadual, Ficha 160, valor R$ 170 mil. Total R$ 320 mil. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito suplementar aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de anulação no valor de R$ 320 mil, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64, na seguinte conta de receita: anulação, órgão, Poder Executivo, Unidade Orçamentária, Departamento de Educação, Unidade Executora, Ensino Municipal, Função Programática, Manutenção da Despesa do Transporte Escolar, Classificação Econômica, Material de Consumo, Fonte de Recurso, Tesouro, Ficha 156, valor R$ 150 mil. Classificação Econômica, Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso, Tesouro, Ficha 159, valor R$ 170 mil. Total R$ 320 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 7 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 67 de 2027 do Executivo. Crédito Especial Orçamento 2026 e outras providências. Ofício número 349/2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 67 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual, PPA 2026/2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026, e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. A presente propositura tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias em razão do processo número 387, 1000/305/2023-19, referente ao aditamento do convênio celebrado entre o município de Manduri e a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE, visando a readequação do plano de trabalho, em decorrência de alteração dos projetos e dos valores pactuados. O objetivo do referido convênio consiste na revitalização da Praça Livino Luiz, cuja readequação técnica permitirá melhor execução da obra, assegurando maior funcionalidade, acessibilidade, segurança e qualidade ao equipamento urbano. Dessa forma,
faz-se necessária a abertura do crédito adicional especial com a devida adequação das peças de planejamento e do orçamento municipal, possibilitando o recebimento dos recursos estaduais e a complementação da contrapartida municipal indispensável à execução do empreendimento. Considerando a relevância da matéria para o interesse público e a necessidade de dar prosseguimento aos procedimentos administrativos relativos ao aditamento do convênio e à execução da obra, solicitamos a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação e votação dessa Casa Legislativa com a maior brevidade possível. Na certeza da costumeira atenção dispensada às matérias de interesse do município, renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 67/2026 dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º relativos às metas e aos programas governamentais do PPA Plano Plurianual para os exercícios 2026/2029, Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2º, 3º, 5º e 6º, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme a Lei Municipal número 2638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício de 2026, Lei Municipal número 2639/2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 1.031.374,17, das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação, no valor de R$ 723.818,39. Nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 43 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado recursos provenientes de anulação no valor de R$ 307.555,78. Nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Informa-se à população que os apensos e demais documentos relativos à matéria encontram-se devidamente disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal, bem como em seu site oficial, garantindo transparência e amplo acesso às informações. Projeto de Lei número 68/2026 do Poder Executivo. Crédito Especial Orçamento 2026 e outras providências. Manduri, 7 de julho de 2026. Ofício número 350 de 2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 6868 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual PPA 2026 a 2029, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2026,
e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias para viabilizar a readequação do objeto do termo de convênio número 104111/2022, celebrado entre o município de Manduri e o governo do estado de São Paulo, contemplando a alteração dos valores do repasse estadual e da contrapartida municipal, possibilitando a execução da obra de construção de uma piscina aquecida, equipamento que proporcionará melhores condições para o desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, reabilitação, inclusão social e práticas esportivas voltadas à população. A abertura do crédito especial decorre da necessidade de adequação do orçamento municipal à nova configuração financeira do convênio, garantindo a correta execução dos recursos estaduais e da contrapartida do município, em conformidade com a legislação orçamentária vigente. Considerando a relevância da matéria para o interesse público e a necessidade de dar continuidade aos procedimentos administrativos indispensáveis à execução do convênio, solicito a Vossa Excelência que o referido projeto de lei seja submetido à apreciação e votação dessa Casa Legislativa com a maior brevidade possível. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 6868 de 2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026 a 2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3, relativos às metas e aos programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2026 a 2029, Lei Municipal número 2597 de 25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2026, Lei Municipal número 2639 de 2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito adicional especial no valor de R$ 825.197,01 das seguintes dotações orçamentárias. Especial. Órgão: Poder Executivo. Unidade Orçamentária: Departamento de Saúde. Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde. Função Programática: Construção Piscina Aquecida. Classificação Econômica: Obras e Instalações. Fonte de Recurso: Tesouro. Ficha: Valor: R$ 429.163,93. Função Programática: Construção Piscina Aquecida. Classificação Econômica: Obras e Instalações. Fonte de Recurso: Estadual. Ficha: Valor: R$ 396.000
R$0,33,08. Total de suplementação, R$825.197,01. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso provenientes de superávit financeiro no valor de R$ 429.163,93, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64, na seguinte conta de receita: superávit financeiro do exercício anterior, apuração do balanço patrimonial do ano anterior, R$ 429.163,93. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 396.033,08, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 7 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, prefeito. Os apensos e demais documentos referentes ao projeto estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Consulta o plenário para incluir a leitura do projeto de lei de origem do Executivo que foi protocolado após a convocação da presente sessão. Projeto de lei número 69, 2026, do Poder Executivo. Crédito Especial Orçamento 2026 da outras providências. Ofício número 338/2026. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 69/2026, que dispõe sua ementa. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029. LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. Projeto de lei em análise trata da suplementação de crédito especial no valor de R$ 312.736 de excesso de arrecadação que será utilizado para a aquisição de uma ambulância. A presente propositura torna-se necessária em razão da constatação de equívoco material na Lei Municipal número 2.706, de 16 de junho de 2026, na qual a fonte de recurso foi classificada como fonte 2, recurso estadual, quando na realidade os recursos destinados à execução da despesa são provenientes da fonte 5, recursos federais, oriundos da emenda parlamentar número 235/605, de autoria do deputado federal Arnaldo Jardim. Assim, o presente projeto de lei tem por objetivo promover a devida correção de classificação da fonte de recursos, adequando o orçamento municipal à efetiva origem dos recursos financeiros, garantindo a regular execução orçamentária, contábil e financeira de despesa, bem como evitando inconsistência nos registros e na prestação de contas perante os órgãos de controle. Ressalta-se que a presente alteração possui caráter exclusivamente técnico, não implicando aumento de despesas, alteração do objetivo de ação governamental ou modificação do valor dos créditos autorizados, limitando-se à correção da classificação da fonte de financiamento. Considerando a necessidade de viabilizar a execução dos recursos federais e dar continuidade aos processos administrativos para a aquisição dos equipamentos destinados à área da saúde, solicita a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência. Na certeza da habitual atenção da Vossa Excelência e dos nobres vereadores, renovam protestos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de lei número 69/2026.
dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados aos anexos 2º e 3º relativos às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2026/2029, Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexo 2º, 3º, 5º e 6º, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício de 2026, Lei Municipal número 2639/2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito especial no valor de R$ 312.736, das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito suplementar aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de excesso da arrecadação no valor de R$ 312.736, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Emenda Parlamentar número 235.605, Arnaldo Jardim, R$ 312.736. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a lei número 2.706, de 16 de junho de 2026. Manduri, 3 de junho de 2026. Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 10, 2026, do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração dos anexos 5º da Lei Complementar número 2613, 2025, para alteração dos padrões do vencimento dos cargos de advogado e contador, junto ao quadro do pessoal da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, Saimã e de outras providências. Manduri, 2 de julho de 2026, ofício número 336 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração do anexo 5 da Lei Complementar número 2613 de 2025, promovendo a alteração dos padrões de vencimento dos cargos de advogado e contador, junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, Saimã. A presente propositura tem por objetivo adequar a estrutura remuneratória desses cargos, considerando a elevada responsabilidade funcional, a complexidade técnica das atribuições desempenhadas e a necessidade de valorização dos servidores, ocupante dessas funções estratégicas junto à autarquia municipal. As carreiras abrangidas pelo projeto exercem atividades essenciais ao funcionamento da autarquia, atuando diretamente nas áreas jurídica e contábil, exigindo formação superior específica, habilitação profissional e constante atualização técnica. A medida também
busca conferir maior compatibilidade entre as atribuições dos cargos e os respectivos padrões remuneratórios, para o fortalecimento da eficiência administrativa em consonância com os princípios constitucionais da administração pública. Cumpre destacar que a proposta observa integralmente as disposições da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estando acompanhada do respectivo demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, que evidencia a existência de condições orçamentárias e financeiras para sua implementação. Diante do exposto, e considerando a relevância da medida para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei complementar. Caso Vossa Excelência entenda pertinente, requer-se ainda a tramitação da matéria em regime de urgência, nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, em razão da necessidade de adequação imediata da estrutura remuneratória dos cargos abrangidos pela presente proposta. Certos da aprovação do referido projeto de lei complementar, antecipadamente agradecemos, reiterando na oportunidade protestos de estima e elevada consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2026. Dispõe sobre a alteração do anexo 5 da Lei Complementar número 2613 de 2025 para alteração dos padrões de vencimento dos cargos de advogado e contador, junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgotos do município de Manduri, Saimã, e da outras providências. Paulo Roberto Martins, prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 3º. Fica alterado o anexo 5 da Lei Complementar número 2613 de 2025 para modificação das referências salariais dos cargos de advogado e contador, com os respectivos padrões de vencimento e tabela anexa que passa a integrar a presente lei complementar. Artigo 2º. O demonstrativo de impacto orçamentário financeiro de que se refere o artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanha a presente lei complementar, dela fazendo parte integrante. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Manduri, 2 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Os apensos e demais documentos referentes ao presente projeto estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2026. Altera a redação do caput do artigo 4º da Lei Complementar número 2151, de 24 de setembro de 2019, que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares e da outras providências. Ofício número 346/2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 11 de 2026, que altera a redação do caput do artigo 4º da Lei Complementar número 2151 de 24 de setembro de 2019, que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente da Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares e da outras providências. A presente proposta tem por objetivo ampliar a composição da Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares,
elevando o número máximo de seus membros de 9 para 18 servidores efetivos. A alteração decorre da necessidade de conferir maior eficiência, agilidade e continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela comissão, considerando o aumento da estrutura administrativa do município, o crescimento da demanda por procedimentos disciplinares e sindicâncias, bem como a necessidade de garantir adequada composição das comissões processantes, evitando prejuízos decorrentes de impedimentos, suspensões, férias, licenças ou outros afastamentos de seus integrantes. A ampliação do número de membros não implica criação de cargos ou aumento de despesa obrigatória permanente, tratando-se apenas de medida administrativa destinada a ampliar o rol de servidores aptos a integrar a comissão, proporcionando maior flexibilidade na designação dos membros e assegurando maior celeridade na tramitação dos processos administrativos e disciplinares, em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade e do devido processo legal. Diante da relevância da matéria para o aprimoramento da administração pública municipal, solicita a Vossa Excelência que o presente projeto de lei complementar seja submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manduri, a fim de permitir a pronta adequação da comissão permanente às necessidades administrativas do município. Na oportunidade, renova Vossa Excelência aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei Complementar número 11/2026. Altera a redação do caput do artigo 4º da Lei Complementar número 2151, de 24 de setembro de 2019, que dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares e da outras providências. Paulo Roberto Martins, Prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O caput do artigo 4º da Lei Complementar número 2151, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos Administrativos e Disciplinares será composta por 18 membros titulares, escolhidos dentre os servidores públicos municipais efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura, os quais deverão possuir no mínimo nível médio de escolaridade e serão nomeados por decreto do Poder Executivo para mandato no prazo indeterminado. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Manduri, 3 de junho de 2026, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Declaro que todos os projetos lidos encontram-se à disposição dos senhores vereadores e de toda a população na Secretaria da Câmara e no site oficial, ficando desde já encaminhadas às comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram igualmente de forma favorável ao projeto de lei nº 58 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026-2029, LDO para 2026. Quero suplementar o orçamento 2025 e das outras providências. Parecer 6666 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 058 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026 no valor de R$ 300 mil.
A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 058 de 2026. Em sua redação final, deverá ser corrigido o nome da parlamentar Simone Marchetto para Simone Marchetto, com a dupla grafia da letra T. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 2 de julho de 2026. Emílio da Silva Blásio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. O projeto de lei número 58 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei número 59 de 2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre inclusão e alteração de metas e diretrizes da PPA 2026-2029, LDO para 2026, abertura de crédito suplementar orçamento 2026 e outras providências. Parecer 67 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 59 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026, no valor de R$ 710 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50, parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 59 de 2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá.
É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 2 de julho de 2026. Emílio da Silva Blaso, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, só para o público presente ficar ciente, quando o senhor coloca em discussão aí, esse projeto a gente já discutiu nas comissões e já está todo mundo ciente, então já vai direto para a votação. Quando é coisa mais importante que gera desentendimento, a gente acaba discutindo e chegando no entendimento, mas esse projeto que todo mundo está de acordo já vai direto para... Muito obrigado, senhor presidente. Coloca em votação. O projeto de lei número 59 é aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei complementar número 8 de 2026, do Poder Executivo. Dispõe sobre alteração dos anexos 1º, 6º e 8º da lei complementar número 2591/2025, para alteração e requadramento dos padrões de vencimento dos cargos de advogado, contador, fiscal de rendas e tributos e médico, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Manduri e da outra providência. Parecer 6868 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 08 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração dos anexos 1, 6 e 8 da Lei Complementar número 2591 de 2025, para alteração e reenquadramento dos padrões de vencimento dos cargos de advogado, contador, fiscal de rendas e tributos e médico, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. A proposta em questão foi lida na 7ª Sessão Extraordinária de 2026, realizada em 30 de junho de 2026. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10, inciso 1. Segundo o artigo 44, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A alteração dos padrões de vencimentos, que, por princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também está prevista na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º,
inciso 2, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo reenquadrar/alterar o padrão de vencimento dos cargos de advogado, contador, fiscal de rendas e tributos e médico. É certo que a alteração/reenquadramento de cargos constitui inequívoca formulação de política geral, que estão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 008 de 2026. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para a aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 2 de julho de 2026. Emílio da Silva Blásio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Projeto de lei complementar número 8 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Boa tarde a todos.